Quero chamar aqui uma das líderes da igreja, uma ministra da palavra. A irmã Alessandra estará ministrando a palavra para nós hoje. Hoje de manhã o líder Júnior, estava ministrando também. E hoje nós vamos ouvir a ministra Alessandra, esposa do tesoureiro da igreja, dono do dinheiro. Quem não tiver, pede para ele que ele empresta. Amém, amados? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Ainda sentados, vamos convidar o ilustre desta noite, que é Jesus. Amém? Oremos. Senhor Deus, obrigada por este momento, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Que nesta noite, ó Deus, nós não saímos da mesma forma que entramos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Amém. Amém, queridos. A palavra desta noite são chaves de sabedoria. São 12 chaves de sabedoria que mudará a sua vida, a minha vida. Eu quero que vocês abram comigo em Tiago 1, versículo 5. Tiago 1, versículo 5. É a primeira chave de sabedoria. Amém? Todos acharam? Está no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concebida. Amém? Então o Senhor nesta noite está nos dizendo, se falta alguma sabedoria a você, peça ao Senhor. É a primeira chave, pedir. Porque muitas das vezes nós não abrimos a nossa boca para pedir aquilo que nós necessitamos. E a Bíblia fala que a sabedoria é uma das melhores coisas. Porque que lá diz, a mulher sábia edifica a tua casa e a tola destrói. O que o Senhor quis dizer com isso? Que a sabedoria, ela é muito grande. Amém? Jesus foi um solucionador de problemas. Pessoas bem-sucedidas são simplesmente solucionadoras de problemas. Aonde vocês estão? Vocês são solucionadores de problemas? Ou vocês são causadores? O que nós temos feito no mundo de hoje? Temos solucionado problemas de pessoas? Ou temos sendo causadores de problemas? Muitas das vezes nós estamos em algum lugar, começa uma discussão. Você ali é a paz ou você é as trevas? Porque aqui o que o Senhor quer nos dizer é isso aí. Nós somos, porque Jesus era. Jesus, aonde ele chegava, ele solucionava. Ele não era guerra, ele era paz, ele era luz. Então o Senhor aqui nos exorta que a primeira sabedoria é isso, é ter calma. É ser solucionador de problemas e não causador. Às vezes a nossa ação no decorrer do dia é uma coisa. Você planeja sair de casa e ter uma ação. Mas no decorrer do teu dia você reage de uma outra forma daquilo que você planejou. Então nós temos que tomar cuidado. Que muitas das vezes nós pecamos por pensarmos em ser solucionadores de problemas e acabamos causando problemas. Amém? A nossa reação tem que ser conforme a nossa ação, conforme a Bíblia diz. Que nós temos que ser paz, temos que ser luz. Por isso que a Bíblia fala assim, buscai a santidade. O que o Senhor quis dizer com isso? Que nós teremos aflições. Não é? Ah, irmã, só vocês que oram muito. Não, são para todos, irmãos. Nós temos que buscar a santidade. Porque senão nós vamos cair também. Essa é a primeira chave de sabedoria. Amém? Com milhares de pessoas com fome espiritual, Jesus disse: eu sou o pão da vida.
O sucesso só será presente em nós se tivermos mentalidade de ser alguém que resolva problemas. Amém? Então vamos ser solucionadores de problemas. Vamos ser paz. Mesmo que às vezes o seu eu grite mais, seja paz aonde quer que você vá. Leva paz para as pessoas. Porque Jesus faria isso. Muitas das vezes nós pensamos assim: ai, só Jesus. Mas todas as vezes, irmãos, que eu tenho problemas, eu falo assim: como Jesus agiria nessa hora? Ele ficaria bravo igual eu? Ele amaldiçoaria a pessoa? Não. Ele seria paz, aonde quer que ele fosse. Ele não gritaria. Ele não lançaria praga. Amém? Segunda chave de sabedoria. Jesus acreditava no seu produto. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em João 4. Dá um pouquinho para trás aí. João 4, versículo 13 e 14. Amém? Que diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? A dúvida é mortal, seus pensamentos têm presença, sua atitude é sempre percebida. Não podemos ser pessoas confusas, que não entende nem o que ensina, que faz uma salada das coisas. Precisamos ser o exemplo e o modelo. Amém? Nós precisamos ser luz, irmãos. As pessoas têm que olhar para nós e ter sede de Jesus, fome de Jesus. Porque algo eu vou dizer para vocês nessa noite. Se nós não fomos levarmos Jesus e as pessoas olharem para nós e não ter sede, algo está errado. Porque como está aqui, ó, nós somos solucionadores de problemas. As pessoas têm que ver você, têm que ver Jesus em você e ver que você consegue passar isso a ela. Que Jesus é a água, é o pão que alimenta. Então nós temos que ser o exemplo. Aonde quer que nós vamos. Mudamos, se precisarmos mudar as nossas amizades, mudaremos as nossas amizades. Ah, mas eu queria salvar essa vida, irmã Alessandra. Mas se você não, até agora, você não conseguiu passar isso para ela, algo está errado. Porque ela precisa ver Jesus em você. Porque ela tem que desejar essa água, este pão que está em nós. Amém? É o segundo da sabedoria. Terceira sabedoria. Jesus ia onde as pessoas estavam. Alguém precisa de você. Você deve ir até ela. Precisamos de uma obsessão de conquista. Na Visão Miceia fazemos isso. Vamos onde as pessoas estão para anunciar o Evangelho. É muito forte isso aqui, irmãos. Pessoas estão morrendo sem Jesus. E muitas das vezes nós somos participativos disso. Porque temos medo, porque temos vergonha. Ah, eu não vou falar de Jesus, não. Porque a outra hora eu era um cachaceiro, eu era um drogado, eu me prostituía. E pessoas estão morrendo. E hoje você tem uma nova vida. E o que Jesus nos exorta nesta noite? Estamos calados, irmãos. Não podemos nos calar, porque diabo, ele não brinca de diabo. E se ele precisar, ele vem aqui na igreja e rouba você. E por que nós não podemos ir lá fora salvar vidas? Com vergonha, com medo? Sabe de quem pertence ao medo? De Satanás. E é isso que ele coloca em nós. Medo.
para nós não rompermos. Você sabe por que você tem esse medo? Porque Satanás sabe até onde você pode chegar. Romper barreiras. Ele sabe que se você abrir a tua boca para falar de Jesus, vidas serão salvas. Então ele não perde tempo. Então não vamos perder tempo nesta noite. Não vamos ter medo, vamos ser o exemplo. Se precisar sair, gritar, grite. Se precisar semanas você ir atrás de uma pessoa, vá. Se o Senhor te mandou, vá. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, porque o Espírito Santo de Deus está com você. Se Ele está com você, para que medo? Para que medo? Amém? Quarta sabedoria. Jesus gastava tempo para planejar. Os verdadeiros líderes trabalham através de projetos e estratégia para alcançar os seus objetivos. Amém? Você tem se planejado? Você tem pego a sua rotina diária e dito assim: terça-feira eu vou à célula, quarta-feira eu estou livre, então eu vou visitar algum irmão que está necessitando. Você tem planejado isso? Ah, irmã, eu não sei nem falar. Irmãos, uma coisa eu aprendi: se você for em algum lugar e falar que Jesus é bom, é uma pregação. Você não precisa ir lá e ler a Bíblia e falar. Se você não sabe, só fala que Jesus é bom. Vai lá, às vezes a pessoa precisa de ouvir, de falar com você. Porque a Bíblia fala que nós somos luz. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Pessoas estão precisando de nós. Pessoas estão morrendo nas drogas. E muitas das vezes nós estamos se calando. Ah, não vou lá não, que fulano que está cuidando. Ah, não vou lá não, que está lá, já saiu da igreja várias vezes. E não vou perder meu tempo não. Você acha que Jesus faria isso? Jesus diria que estava perdendo o tempo dele? Se planejando? Jesus, ele planejava tudo. Se você pegar a Bíblia e ver e ler toda ela, você vai observar que ele falava assim para os discípulos: nós vamos sair daqui, vamos até tal lugar, de tal lugar onde nós vamos em tal cidade. Ele planejava tudo. E os discípulos diziam assim: mas Jesus, o senhor vai lá fazer o quê naquele lugar? Eu vou lá. E ia. E pessoas eram libertas. Pessoas eram curadas. Então, irmãos, nós somos vasos. A Bíblia fala que nós somos vasos. Então, a partir de hoje, comece a planejar a sua semana, o teu ano. Olha, eu quero ganhar ao menos um para o Senhor. Ao menos um. Nós temos que ter esse desejo dentro do coração de nós. Porque se nós não tivermos o desejo de ganhar vidas, algo está errado. Amém? Quinta sabedoria. Jesus separava tempo para descansar. A fadiga pode custar caro. Todos nós precisamos trabalhar para se manter e ter recursos para investimentos. Mas você não separa tempo para descansar e ter lazer. Está cometendo vários erros contra você. A saúde, família. Quero dizer algo para vocês. Satanás no mundo de hoje tem usado isso. Satanás tem pego uma arma muito grande, que é o teu tempo, tirando o foco de Deus. Como assim, irmã Alessandra? Qual seria o foco de Deus? A família. Mas, irmã, a senhora não sabe o que eu tenho que fazer para pagar minhas contas. Eu tenho que trabalhar. E você sabe que Satanás faz? Ele perde tempo com teu esposo. Ele perde tempo com a tua esposa, com teus filhos. Porque você está ocupado demais para perceber. Mas Satanás não. Ele tem roubado a família de vocês. E muitas das vezes vocês nem têm percebido. Não, irmã Alessandra, eu estou dentro da igreja. Não. O diabo ele não vai tocar na minha família. A palavra do Senhor diz que nenhuma maldição há contra a nossa tenda. Mas isso depende da gente. Se nós deixarmos uma brecha, Satanás entra. E ciranda. E rouba. E depois vocês ficam pensando assim: ah, Deus, como o Senhor deixaste isso acontecer? A minha filha nas drogas, o meu filho na rua.
no meio da cachaça? O que eu tenho feito, Senhor? Você tem trabalhado demais. Você tem deixado tudo aquilo que o Senhor te ordenou para trabalhar. E ainda fica doente. Porque o trabalho demais, ele causa estresse. Isso não é bíblico, não. Isso é científico. Você pode trabalhar, você vai ver que no final de semana você está exausto. E você não tem nenhum fôlego. O teu filho fala, vamos fazer uma caminhada? Não vou, porque eu estou cansado. Deixa eu quieto aqui. Mas o amigo lá fora, que se prostitui, que usa drogas, que bebe uma cachaça moada, tem tempo para ouvir ele. E não está cansado. Maridos, fiquem atentos. Vocês acham que ninguém olha para a esposa de vocês, mas tomem cuidado. Mulher, eu estou cansado. Vamos dormir. Fiquem atentos, Satanás ele não brinca. Da mesma coisa as mulheres. Ele não brinca de ser diabo. E ele vai roubar, se nós não vigiarmos. Amém? Sexta sabedoria. Jesus tinha algo de que os outros necessitavam. Você foi criado para transformar alguém, para ajudar alguém. Você precisa ser um agente transformador. O que você tem no sentido de ser e até de ter precisa ser mecanismos que atrairá as pessoas para você. Você tem, igual a gente comentou, você tem que ser luz. Porque, irmão, se você for ter aquela vida que nós tínhamos antigamente, ninguém vai querer Jesus. Você vai chegar a querer falar de Jesus para as pessoas vão te dizer, ué, mas você vive numa cachaça moada, vive brigando com a mulher, xingando. Como que eu vou seguir o exemplo de você? Eu não quero isso para mim não, minha casa está melhor. Pelo menos eu não xingo minha mulher, não vivo na cachaça. Então nós temos que ser luz. Aonde quer que nós fomos. As pessoas, nós temos que ganhar as pessoas para nós, para depois levar para Jesus. Amém? Sétima sabedoria. Jesus estava interessado em multiplicar as finanças das pessoas. O dinheiro é uma recompensa. Devemos sempre desejar o bem das pessoas e também dar direcionamento para prosperarem. Muitas vezes nós ouvimos falar que o dinheiro é do diabo, não é? Todo mundo fala, dinheiro é do diabo. Não é não, irmãos. Deus deixou para nós. Mas precisamos saber usá-lo. Porque senão, nós cairemos também. Porque colocaremos nos nossos corações cobiça. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É como Jesus nos exortou aqui em questão da família, de nos planejarmos. O dinheiro é da mesma forma. O sonho de Deus é que nós venhamos ganhar muito, que nós venhamos prosperar financeiramente. Esse é o plano de Deus. Quem falar para vocês que isso não é de Deus, não sabe nem o que está dizendo. Não lê a Bíblia, não sabe de nada. Esse é o sonho de Deus, que nós venhamos ter tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que você planeja, que você sonha, de você ter uma casa boa, de você ter uma loja, de você ter o seu próprio comércio. Isso tudo é de Deus, irmãos. Isso não é do diabo, não. Isso não é pecado, não. Você querer ter dinheiro. Mas também nós temos que ter cuidado, temos que saber usar, para que isso não venha gerar em nós uma maldição. Amém? Oitava sabedoria. Jesus queria ir onde nunca tinha ido antes. Vocês que estão aqui, que às vezes nunca saiu de Rondonópolis, vocês têm vontade de pregar o evangelho em outro lugar? De levar a palavra do Senhor Jesus? Irmão, eu não quero ser missionária não, nem missionário. Mas você tem vontade de sair daqui em alguma cidade e falar de Jesus? Porque Jesus fazia isso. Igual eu comentei para vocês, ele planejava aonde ele queria ir, aonde ele nunca tinha ido, que as pessoas nunca ouviam falar dele. Ele queria estar lá. Muitas das vezes nós nem saímos para cumprimentar os nossos vizinhos. Os vizinhos nem conhecem a gente. Porque não rompemos. Jesus planejava isso. Amém?
A geografia faz toda a diferença. Ele estava em movimento sempre. Desceu do monte, entrando em Cafarnaum. Jesus estava na casa de Pedro, entrando no barco, de um lado junto aos gadarenos. Jesus era dinâmico e estrategista para alcançar o objetivo de anunciar a palavra de Deus. Então, nesta noite, irmão, nós temos que ser dinâmicos. Nós não podemos nos calar, ter vergonha. É igual na célula, nós precisamos ser dinâmicos na célula. Senão fica aquela coisa monótona. E Jesus, eu tenho certeza, que na célula ele não ficava quietinho e nem envergonhado. Ele cantava, ele dançava, ele orava, tinha o momento da oração. Então por isso que nós temos que ser dinâmicos. E querer romper barreiras aonde o Senhor te enviar. Amém? Aleluias. Nona sabedoria. Jesus desenvolveu uma paixão por seus objetivos. A paixão é poder. Precisamos desenvolver uma paixão por aquilo que fazemos. Se você deseja ser um grande líder de célula, irá precisar desenvolver a paixão de ganhar os perdidos e os filhos pródigos, treiná-los e depois enviá-los, e assim também em outras áreas. Amém? Então vocês que estão aqui, que estão se preparando para liderar, não tenha medo. Não tenha medo de romper. Se prepara. Se prepara. Tem amor. A Bíblia fala que o maior dom é o amor. Se vocês não têm amor, nada adianta. Então nós temos que ter amor pelo um bêbado, pelo um drogado. Não só por aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Porque amar, irmãos, quem está do nosso lado é fácil. Agora amar quem te magoou, aí não é fácil. Mas é isso que Jesus diz aqui, ó. É essas pessoas que nós temos que amar. Porque amar aqui o teu filho, o teu irmão que te magoou, a tua cunhada, é muito fácil, está do teu lado, é teu parente. Agora ama aquele vizinho que te xingou sem você merecer. É essas pessoas que Jesus está dizendo para nós, que nós temos que amar. Que nós temos que ir lá, ajudar. Fulano, vem até minha célula. Ah, mas você nem fala comigo. Não, mas a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Eu quero que você faça parte disso aqui, comigo. Porque você é um líder. Aonde quer que você vá, você é diferente. Não tenha medo. Porque o medo anula a fé. Amém? 10ª sabedoria. Jesus respeitava a autoridade. Vocês respeitam a autoridade de vocês? Como assim, irmã Alessandra? Meu pai, minha mãe? Também. Ah, os nossos governantes? Também. E quando o seu líder de célula falar assim para você: semana que vem você tirou o ofertório? Eu não. Ah, então você faz o quebra-gelo? Não. Você não está respeitando a sua autoridade. E um dos princípios que eu aprendi é respeitar. Se você faz isso na tua célula, se arrependa. Se arrependa. Porque o líder, ele é uma autoridade sobre você. Ele quer o seu bem, não quer o teu mal. Porque o dia que o teu líder não tiver, quem vai fazer a célula não vai ter? Aquelas pessoas que chegaram ali para ouvir a palavra do Senhor, não vão ouvir? Porque você teimou a não fazer? A não obedecer? As obras do Senhor precisam continuar. E depende de nós. Então, irmãos, respeitem os líderes de vocês. O líder de célula, o seu supervisor, o seu pastor, os seus apóstolos. O que eles pedirem para vocês fazerem, façam com amor. Ah, irmã Alessandra, mas eu tenho vergonha. Não, vergonha não. O Espírito do Senhor está em nós. Então nós não precisamos ter vergonha. A gente só vai falar ali que Jesus é bom. Você não vai falar que Jesus não é bom. Não é verdade? Amém? A autoridade cria ordem. Quem não respeita a autoridade não valoriza a ordem, nem valoriza a disciplina. Líderes que não conseguem respeitar autoridades não conseguem ir muito longe.
logo, logo vem a decadência naquilo que está fazendo. Amém? Aqui nós falamos de líderes em questão de célula, mas no teu serviço, você tem respeitado o teu patrão? Ou o teu gerente? Você tem falado mal dele? É o mesmo pecado, irmãos. E é tudo igual. Não tem diferença o que é na igreja, o que é lá no teu trabalho, na tua casa, não tem diferença. É igual. Se você tem tratado mal o teu patrão, tem desobedecido a partir de hoje, irmãos, misericórdia. Comecem a obedecer, dá valor, porque é de lá que você tira o teu sustento. A irmã, a senhora não sabe como que é meu serviço. Lá é um inferno, mas se você continuar falando que lá é um inferno, vai ser um inferno. Amém? Mas se a partir de hoje você começar a dar glória a Deus pelo teu emprego, pelo teu patrão, pelo teu gerente, irmãos, a palavra tem poder. Lá começa a ser uma bênção. Se na tua casa você vive um verdadeiro inferno com seus pais, começa a dar glória a Deus. Fala, Senhor, a partir de hoje eu começo a dar graça pelos meus pais. E a palavra tem poder. A Bíblia fala. Tudo aquilo que você falar vai gerar no mundo espiritual e vai acontecer. E a palavra do Senhor diz: o que sai pela boca procede do coração. O que você fala, o coração está cheio. Então comece a partir de hoje, dá graças em tudo que vocês têm, na casa de vocês, no seu trabalho, no teu ministério. Não perca a oportunidade, irmãos, de ser abençoado. Porque todas as vezes que eu estou errando, eu peço perdão, falo, Senhor, eu não vou fazer mais. E nós temos que ser assim, irmãos, sabermos quando estamos errados. Não, irmã, mas a senhora não sabe como que é meu marido, ele é uma bênção. Começa a falar que ele é uma bênção. Você não conhece minha esposa, a bicha é cri-cri demais. Começa a falar que ela é uma bênção. Amém? Porque é daí, irmãos, que vai sair a nossa vitória. E ser obediente, porque a Bíblia nos ensina a ser assim. Não ensina a ser diferente. A Bíblia fala para nós sermos diferentes? Não. A Bíblia fala para nós perdoarmos a quem aquele nos ofendeu. A Bíblia fala para nós honrarmos os nossos pais. Não é verdade? A Bíblia fala para nós respeitarmos as nossas autoridades. Não é verdade? Então vamos respeitar. Vamos obedecer quando o líder de célula falar para você: ministra na semana que vem, faz edificação para nós. Você fala assim, mesmo que você não consiga. É um princípio, você já foi abençoado. Você obedeceu. Se você tiver dúvida, porque eu sou assim, irmãos. Se eu tiver dúvida, eu vou correr atrás, eu vou perguntar como que eu tenho que fazer. Chega no seu líder de célula e fala: como que eu vou ministrar? Me ajuda, me ensina, eu quero aprender, eu não quero deixar minha bênção para trás. Mas pega, porque às vezes você ministrou, edificou naquela terça ou naquele sábado. No domingo tem uma pessoa que precisa daquela palavra que você ministrou. E você está cheio, você consegue passar. Então, tudo que Deus dá nas nossas mãos, irmãos, não é em vão. Ele dá por um motivo. Então pega, não deixa passar. Amém? 11ª sabedoria. Jesus reconheceu a lei da repetição. O que você ouve repetidamente acabará por acreditar. Cuidado para não ficar dando ouvido para as palavras de medo, incredulidade, como está em João 8:12. São as coisas boas que precisamos ouvir de maneira repetitiva e não as ruins. Amém? O que você tem dito, irmãos? O que você tem sido? Aonde quer que vocês vão? Vocês têm falado palavrão? Vocês têm falado piadas pornográficas? Ou vocês têm falado, cantado louvores, falado que Jesus é bom? O que você tem sido? Aonde quer que você vai? Você tem sido luz ou você tem sido trevas? O que vocês têm ouvido na casa de vocês? Música do mundo ou gospel? O que vocês têm assistido? Coisas pornográficas ou coisas que te edificam? Porque, irmãos, eu vou ser sincera a vocês. Vocês vão me desculpar. Mas hoje, se você ligar uma televisão,
Não tem nada de bom. Novelas que ensinam mulheres a trair, filhos a se drogar, jovens a se prostituir e achar que isso é normal. E não é normal, irmãos. O que nós temos visto? O que nós temos assistido? O que nós temos ouvido? Tem nos edificado? Nós temos coisas boas daquilo que nós estamos sugando? Daquilo que nós estamos vendo? Porque igual nós falamos, sai da boca o que procede do coração. O que seu coração está? Está cheio de quê? Coisas boas ou ruins? Você hoje, faz assim comigo, hoje. O que eu tenho para falar para as pessoas? O que seu coração hoje tem? Nesta noite, eu digo algo para vocês. Se vocês chegasse uma pessoa ali e falasse assim, fala da sua vida para mim, o que você tem feito, o que você tem ouvido, você vai ter coisas boas para dizer para ela? É difícil, irmãos. Às vezes a palavra do Senhor nos machuca. Às vezes a gente pensa assim, a irmã Alessandra está sabendo de alguma coisa, ou o pastor, ou a pastora, alguém contou algo para ela. Mas não é não. Deus sabe dos nossos corações. Quantas vezes eu já vim aqui e vi o pastor ministrar e eu falei assim, Masculino contou alguma coisa, deixa ele me paga. Mas não era não, irmãos. Era Deus falando comigo. Muitas das vezes isso já aconteceu com vocês. Não aconteceu só comigo. Porque a palavra nos exorta. Amém? Então vamos cuidar da nossa mente, dos nossos ouvidos, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho escutado, com quem eu tenho andado. Com quem vocês têm andado? As pessoas com quem você tem andado têm te trazido paz? Ou são aquelas pessoas que quando você está do lado, elas só falam em desgraça e que você tem que abrir mais os olhos por causa do seu marido, por causa do teu filho, cuidando mais da tua vida do que dela própria? Com quem vocês têm andado? Eu me pergunto, com quem eu tenho andado? O que eu tenho ouvido? Tem sido bom para mim? Jesus estaria aqui no meio de onde eu estou? Nós temos que fazer sempre essa pergunta, irmãos. Quando vocês tiverem dúvida no coração de vocês, Jesus, o Senhor estaria aqui? Será que Jesus estaria aqui neste meio? Com certeza não. Então, vaza. Sai dali. A Bíblia fala que nós não devemos estar à roda dos escarnecedores. Nós temos que tomar cuidado. Isso é se escarnecer. Se você sabe da verdade, você não pode ficar neste meio. Não pode fazer parte disso aí. Você tem que ser bênção. Amém? Você tem que chegar ali e mudar a circunstância. Porque se você chegar neste lugar, onde só tem maldição, só tem palavras torpes, e você não conseguir mudar o ambiente, ou você está fazendo parte, ou você não tem sido luz. Amém? Eu posso entrar, irmãos, em qualquer festa, tem um monte de cachaça lá, eu vou sair crente do mesmo jeito. Eu não vou beber cachaça. Porque tem pessoas que falam assim, eu não vou na festa do fulano, porque lá vai ter umas canjibrinas, lá todo mundo fica doido. Mas eu não estou nem aí, se tiver churrasco eu vou. Não vou ficar no meio deles. Não vou pecar. Vou deixar de comer uma carninha, às vezes chegar ali e falar de Jesus para as pessoas. Vocês não podem perder a oportunidade, irmãos. Vocês têm que ser luz. Chega lá, senta. Você só tem coisas boas, né? Igual a gente falou aqui. No seu coração você só tem visto, ouvido coisas boas. Então você vai chegar lá, o seu coração está cheio. Você vai falar aquilo que você tem. Você não pode dar nada que você não tenha. Não é verdade? Amém? 12ª sabedoria. Jesus respeitou a lei da semeadura e da colheita. Tudo começa com uma semente para plantar. De um único pequeno grão de milho é criada 2.800 mais semente. Precisamos olhar para a semente como algo que pode multiplicar e se tornar mais. Aqui nós entendemos semente em forma de dinheiro às vezes. Mas o que você tem plantado? O que você tem plantado? Você tem plantado coisas boas? Eu sempre digo na célula,
Todas as vezes que nós fomos ofertar, deu um desígnio. É uma semente. A irmã Alessandra, eu tenho que pedir algo em troca? Tem. A palavra nos ensina isso. Estou certo? Estou certo, irmãos? Amém. A palavra nos ensina que toda nossa oferta tem que ser em forma de semente. Então, se você está precisando de uma cura e você está na célula, você não pode perder a oportunidade. Ah, irmã, mas eu tenho valor para ofertar? Não. É aquilo que o Senhor determinou em você. Coloca lá. Se for 50 centavos, irmãos, não importa. O Senhor não está querendo saber de valor. Mas você plantou lá, ó, a sua cura. E muitas das vezes não é a cura, é uma libertação. É algo que você está pedindo. Mas se nós formos ver a história, nós podemos ver que uma árvore, quando você planta, dependendo da árvore, ela demora anos para crescer. Muitas das vezes nós plantamos algo que vai demorar para frutificar. E você tem que desistir? Não. Você tem que estar sempre ali, ó, regando, regando. E muitas das vezes, isso é em forma de ofertório. Mas nós temos que ser uma semente, irmãos. Temos que plantar coisas boas. Você tem que ser a diferença onde quer que você vá. As pessoas têm olhado para você e têm visto Jesus em você. Ela tem chegado em você e dito assim: fulano, ora por mim, hoje eu não estou bem. Você vai à célula hoje? Ore por mim. Vocês têm sido isso? As pessoas têm visto isso em você? E você não tem perdido a oportunidade de dizer assim: olha, hoje é a célula, você não quer ir comigo? Eu estarei orando por você, mas você não quer ir comigo? Ou você tem se calado? Eu não vou convidar não, lá onde eu vou é muito simples, sei não, estou com vergonha. Você tem feito isso, irmãos? Você tem deixado de levar uma pessoa para Jesus? Amém? E às vezes a palavra é tão dura, às vezes a gente pensa assim: nossa, né, a irmã pegou pesado. Mas é o Senhor que nos exorta nesta noite. É por isso que fala aqui 12 chaves de sabedoria que mudará nossas vidas. E muitas das vezes nós nos calamos. Nós temos medo, temos vergonha de romper. Não podemos ter vergonha de romper. Amém? E se hoje alguém, eu tenho certeza que Jesus falou ao coração de vocês, que vocês, todas as vezes que um líder, seja qual líder for, chegar em você e dizer assim: faça isso, você vai fazer. Se você tiver a sabedoria para você, se você pegou essa sabedoria para você, e você vai ser abençoado. Amém? Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite. Não tem muitas coisas, mas eu tenho certeza que o Senhor mudou o coração de vocês. Porque o Senhor Jesus, Ele age nas pequenas coisas, na simplicidade. Amém? Muitas das vezes a gente pensa assim: vai acontecer isso e aquilo. Mas às vezes Deus alcança uma pessoa na noite e muda a história daquela pessoa. Amém? Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.